Ditadura militar. Uma história sombria do Brasil. Parte 1. Guerra Fria. Antes do golpe. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, o mundo divide-se em dois polos. O capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o comunista, capitaneado pela União Soviética. O Brasil não escapa dessa nova ordem mundial. O presidente Jânio Quadros e, em seguida, João Goulart simpatizam-se pela Revolução de Fidel Castro em Cuba, 1959, e quando Jango apresenta suas reformas de base, setores mais conservadores temem pela implantação do comunismo no Brasil. A radicalização dos dois lados transforma-se no gatilho para o golpe dos militares em abril de 1964. Golpismo da UDN. Antes do golpe. Para fazer oposição ao governo Getúlio Vargas, surge a União Democrática Nacional, UDN, na década de 1940, e torna-se porta-voz dos setores mais conservadores da sociedade brasileira. Sua principal liderança é o então governador da Guanabara, Carlos Lacerda. Crítico feroz da esquerda, Lacerda passa a atacar seus opositores, por meio de seu jornal, A Tribuna da Imprensa, numa feroz campanha anticomunista. Ao acusar Jânio e Jango de golpistas e defender abertamente uma intervenção militar, Lacerda e o udenismo colaboram para criar o clima de radicalização que culmina no golpe de 1964. Renúncia de Jânio Quadros, antes do golpe. Jânio Quadros, um político carismático e com rápida ascensão, é eleito presidente em 1960 com uma campanha anticorrupção. Sua bandeira é varrer os corruptos do país. No poder, faz reformas conservadoras no plano doméstico, mas na política externa alinha-se a países socialistas como Cuba e China, e causa indignação na oposição. Sem habilidade para enfrentar uma crise política, Jânio renuncia em 1961. Analistas afirmam que a renúncia foi uma manobra. Ele esperava voltar ao poder, contando com o apoio da população que o elegeu. Não é o que ocorre e, com a vacância do cargo, assume o seu vice-presidente e opositor, João Goulart. Cadeia da legalidade. Antes do golpe. Quando Jânio Quadros renuncia, o vice-presidente João Goulart viajava pela Ásia. A volta de Goulart abre uma crise no país. Um grupo de ministros e militares se une para tentar impedir a posse de Goulart. Os partidários de Goulart, entre eles o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, lançam uma campanha para garantir a sua posse. A campanha é propagada em rádios pequenas no interior gaúcho, mas logo dezenas de cadeias de rádio de todo o país transmitem discursos em defesa de Jango, incluindo a Rádio Nacional de Brasília. Essa cadeia da legalidade vence, e quando Goulart retorna ao país, sua posse é assegurada. Plebiscito do parlamentarismo. Antes do golpe. A campanha da cadeia da legalidade mostra-se insuficiente para convencer os militares da legitimidade da posse de Jango. Para as lideranças políticas do exército, Goulart representa uma ameaça de infiltração comunista no Brasil. A saída política foi aprovar uma emenda que transformava o Brasil em um país com regime parlamentarista, o que reduziria os poderes do presidente. O parlamentarismo não funciona. Num plebiscito em 1963, 80% da população aprova o regresso do presidencialismo no país. Comício da Central, decretos de reforma agrária, antes do golpe. No dia 13 de março de 1964, João Goulart faz um discurso num comício em frente à Estação Central do Brasil, no Rio, que fica conhecido como Comício da Central. Jango estava sendo pressionado por seus partidários. Suas reformas de base, reforma agrária, bancária e eleitoral, estavam travadas pelo Congresso, e aliados trabalhistas como Leonel Brizola queriam uma guinada à esquerda do governo. O comício sela essa guinada. Nele, Jango apresenta duas propostas polêmicas. A primeira nacionaliza todas as refinarias de petróleo, colocadas sob controle da Petrobras. A segunda permite a desapropriação de terras em uma faixa de 10 quilômetros das margens de rodovias, ferrovias e barragens para fins de reforma agrária, fato que irrita ainda mais os militares. Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Antes do golpe. A resposta ao comício da Central chega rápido. No dia 19 de março de 1964, dia de São José, santo padroeiro da família, centenas de milhares de pessoas vão às ruas na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo.
A manifestação, organizada pelo deputado Antônio Silvio da Cunha Bueno e governador Adhemar de Barros, começa na Praça da República e termina com uma missa, na Praça da Sé, para salvar a democracia. Os articuladores da marcha defendem uma intervenção militar no governo de João Goulart, que ocorre semanas depois. Tropas marcham para o Rio. O golpe. De Juiz de Fora, Minas Gerais, o general Olímpio Mourão Filho comanda uma tropa que marcha em direção ao Rio de Janeiro para derrubar João Goulart da presidência, no dia 31 de março. O ato surpreende até mesmo alas militares, como a do general Ernesto Geisel e o próprio general de exército Castelo Branco. Mourão Filho tem apoio do governador Magalhães Pinto e de empresários do estado, além de apoio dos governadores Carlos Lacerda, Guanabara, e Adhemar de Barros, São Paulo. Mesmo com a ofensiva militar, Jango e seus apoiadores calam-se. Tampouco eles resistem de forma enfática à marcha. A greve trabalhista proposta pelo Comando Geral dos Trabalhadores, em apoio a Jango, também fracassa. O próprio presidente mostra-se avesso à ideia de deflagrá-la. O golpe ocorre em 1º de abril de 1964. João Goulart foge. O golpe. Logo após o golpe, em 1º de abril, Jango parte do Rio de Janeiro para Brasília e depois para Porto Alegre. Ali, reúne-se com o governador gaúcho Leonel Brizola, um dos mais enfáticos defensores do governo Goulart e um articulador da resistência ao regime militar. Tinha ao lado praças legalistas. Jango, porém, desiste de um confronto armado com os militares. Aos 45 anos, parte para o exílio no Uruguai, de onde nunca mais regressaria. Operação Brother Sam, o golpe. A proximidade de um golpe de Estado ganha a alcunha de Revolução dos Estados Unidos, preocupados com os rumos esquerdistas que o governo janguista toma em direção à esquerda em tempos de Guerra Fria. Dias antes do golpe de abril, o embaixador americano Lincoln Gordon recorre a seu governo. Cobra ajuda armamentícia para o caso de o governo de João Goulart e seus aliados confrontar os revolucionários. Dean Rusk, secretário de Estado dos Estados Unidos, remete ajuda tão logo recebe os comunicados de seu embaixador. Na lista de ajuda constam porta-aviões e petroleiros, carregados de munição. O objetivo, alcançar a costa brasileira. A operação, batizada de Brother Sam, não chega a completar-se. E se os americanos iriam recorrer às armas em caso de resistência ao golpe, até hoje não se sabe. Tão logo o golpe prossegue sem resistências dos governistas, a ajuda americana recua antes de aproximar-se da costa fluminense. Marcha da Vitória. O golpe. Em 2 de abril, os articuladores golpistas realizam, no Rio de Janeiro, a Marcha da Vitória, um evento que se desdobra da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Reúne cerca de 1 milhão de simpáticos ao novo regime. O ato é financiado pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, IPES, órgão apoiador dos golpistas e disseminador do pensamento contrário a João Goulart, e apoiado pelo governador mineiro e patrocinador do golpe, Magalhães Pinto, e pelo governador da Guanabara, Carlos Lacerda. Suspensão dos direitos políticos, AI-1, o golpe. A nação. O novo regime militar se direciona ao lançar o Ato Institucional número 1, AI-1, em 9 de abril de 1964, num texto que nomeia o golpe como uma autêntica revolução. Assinado pelo general Costa e Silva, o AI-1 prega o fim dos direitos políticos de todos os cidadãos contrários ao novo regime. Nele, também institucionalizam-se a eleição indireta e a suspensão, por 6 meses, da Constituição, e todas as garantias nela expressas. No dia seguinte à sua edição, mais de 100 pessoas são cassadas. A primeira delas é o presidente deposto, João Goulart. Governo Castelo Branco. O golpe. Com a queda de Jango, o Marechal Castelo Branco assume a presidência do país e dá início ao regime ditatorial. Por meio do AI-1, promove uma limpeza dos oposicionistas e simpáticos a Jango. Em seu governo, cria-se o Serviço Nacional de Informações, SNI, cujo objetivo é garantir a espionagem de oposicionistas. O executivo ganha mais poderes, e o legislativo e o judiciário perdem. Cria-se, ainda em 1967, a Lei de Imprensa, que afrouxa a liberdade de expressão, e a Lei de Segurança Nacional, além do Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG, cujo objetivo é conter a inflação
e dar ritmo ao crescimento econômico. No período, os salários enxugam e o desemprego cresce. Arena e MDB, AI2. O golpe. Em 1966, sob a vigência do Ato Institucional número 2, AI2, o país vive sob o bipartidarismo, que duraria 12 anos. O AI2 não impede a fundação de novas agremiações políticas, mas pede contrapartidas inalcançáveis na nova configuração política, como a exigência de 20 senadores e 120 deputados federais para que um partido seja criado. Com o fim de partidos como a UDN, o PSD, PTB, PSB, o país tem apenas 2 partidos, e neles os deputados precisam se alinhar. A Aliança Renovadora Nacional, Arena, alinhado e defensor do regime militar. E o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, de oposição, que na prática não a exerce, já que os opositores ao golpe são cassados. A Arena passa a ser a agremiação dominante nos estados e no Congresso. A Constituição de 1967. O início da repressão. Em 1966, o general Castelo Branco edita o Ato Institucional 4, convocando o Congresso Nacional a escrever uma nova Constituição. Desde o golpe, os militares governavam em conflito com a Constituição anterior, de 1946. Castelo Branco tenta publicar a Carta Magna escrita por seus ministros, mas enfrenta oposição tanto do MDB quanto da Arena. O Congresso redige a nova Carta sobre Pressão dos Militares. E a Constituição de 1967 incorpora os atos institucionais, formaliza o regime militar e amplia os poderes do Executivo sobre o Legislativo e o Judiciário. A lei maior do país torna-se mais repressora, pouco depois adiante, com a publicação do Ato Institucional número 5, AI5. Gostou desse vídeo? Curta e se inscreva no canal. Em breve a parte 2.